O sol era um punho fechado de fogo, esmagando o horizonte árido de Red Rock Gulch. O pó, fino como seda envelhecida, levantava-se em espirais preguiçosas, dançando com a brisa quente que mal ousava mover os cactos espinhosos e as poucas árvores retorcidas que teimavam em sobreviver na terra rachada. A cidade, se é que se podia chamar assim o aglomerado de poucas construções de madeira açoitadas pelo tempo, parecia suspirar sob o calor esmagador, as janelas escuras das salões e das lojas refletindo um céu implacável. No centro da rua principal, o xerife Jedediah Stone, um homem cuja rugosidade parecia esculpida pelas mesmas forças que moldaram as rochas vermelhas da região, esfregava a testa sob o abas do seu chapéu gasto. Seus olhos, de um azul penetrante e um tanto cansado, percorriam a paisagem desolada, um hábito de anos de vigilância. Red Rock Gulch não era um lugar para os fracos de espírito ou para aqueles que buscavam paz. Era um ponto de parada, um lugar onde o destino traçava seus caminhos mais sombrios e onde a lei era tão tênue quanto a sombra que as próprias construções lançavam em pleno meio-dia. Jedediah suspirou, o som quase inaudível no silêncio opressivo. Mais um dia em Red Rock Gulch. Ele esperava por nada em particular, mas sempre esperava por alguma coisa. Era a natureza deste lugar, incerteza era a única certeza. Hoje, porém, o ar parecia carregado com uma eletricidade diferente, uma tensão sutil que arrepiava os pelos da nuca mesmo sob o calor escaldante. Um barulho distante, o trote apressado de um cavalo, rasgou o silêncio. Logo, uma silhueta emergiu da poeira azulada do caminho que levava à cidade. Era um cavaleiro solitário, montado em um corcel preto de porte imponente, com uma manta de couro desbotado cobrindo a garupa. O sujeito se movia com uma elegância inesperada para um viajante do oeste, e sua figura, mesmo à distância, emanava uma aura de mistério e perigo contido. Ele trajava um casaco escuro, calças de montaria justas e um lenço de seda que cobria parcialmente o rosto, escondendo seu semblante. Jedediah apertou os olhos. Havia algo naquele vulto que lhe era vagamente familiar, uma memória que ele não conseguia pensar. Ele observou o cavaleiro se aproximar, e a pouca gente que se aventurava pela rua um peão arrastando um saco de grãos, a dona da lavanderia saindo para arejar um lençol sujo parou para observar o recém-chegado. A chegada de um estranho em Red Rock Gulch nunca era um evento comum. À medida que o cavaleiro se aproximava do salão, o miragem queimada, a figura se tornava mais clara. Podia-se ver que o cavaleiro era um homem jovem, talvez na casa dos 30 anos, mas com o porte de quem vira mais batalhas do que sua idade sugeria. Quando finalmente parou em frente à porta do salão, com o cavalo ainda em movimento, ele se inclinou, com uma destreza impressionante, e puxou o lenço, revelando um rosto anguloso, com maçãs do rosto proeminentes. Lábios finos e olhos de um cinza penetrante que pareciam absorver a luz. Havia uma cicatriz fina, quase imperceptível, que cruzava o canto de sua sobrancelha esquerda. Ele desceu do cavalo com um movimento fluido, prendendo as rédeas em um poste próximo sem chamar atenção. Seu olhar varreu a rua, demorando-se por um instante na figura imponente do xerife, antes de se fixar na porta do salão. "Bom dia", disse o homem, sua voz um timbre grave e rouco, como o som de pedras rolando. Não havia cordialidade em sua saudação, apenas uma constatação. Jedediah Stone deu um passo à frente, sua mão pairando perto do coldre de seu revólver. "Bom dia, forasteiro. O que o traz a Red Rock Gulch?" O homem sorriu, um leve erguer de lábio que não alcançou seus olhos. "Estou apenas de passagem, xerife. Procurando um lugar para descansar a sela e talvez um copo de algo forte. O sol aqui é impiedoso." "Temos o que precisa aqui no Miragem Queimada", respondeu Jedediah, observando cada movimento do estranho. "Mas não temos problema.